Queridos e queridas, beleza? Vou seguir aqui, né? E uma das partes, né, do vídeo anterior, que eu falei sobre exercícios, né? Eu estava usando a questão do mas, né? Na minha interpretação, o mas ele poderia ser usado como uma conclusão, mas eu errei, né? Então, de acordo com o autor, o mas ele é classificado como uma conjunção, não como uma implicação. Então, eu estava errado. Beleza? Sigamos aqui. Agora, meus amigos e minhas amigas, eu vou falar um pouco sobre a parte dos sinais de pontuação. Né? Então, como é que nós dividimos determinadas fórmulas? Né? Como é que essas fórmulas elas são quebradas de acordo com suas estruturas? Então, por exemplo, imaginemos a sentença A, beleza? Aí eu tenho a sentença B, que implica na conclusão C. Ok? Se nós dividirmos esses pedaços, qual é a ordem de operação? Né? A ordem de operação são esses dois aqui primeiro, ok? Para depois eu ter a minha conclusão. Então, logo aqui é o C. Né? Então, eu tenho uma ordem de procedência de operadores também aqui na minha própria lógica de predicados, neste caso. Né? Predicados não, perdão. Na minha lógica de meu cálculo proposicional, tá bom? Então, se eu quebrar, vai ficar o quê? Vai ficar a minha conjunção e fica a minha conclusão. E se eu quebrar para as moléculas aqui, né? Então, vai ficar o A e vai ficar dividido aqui o B também, tá? Então, existem situações aos quais também há partes que nós queremos, por exemplo, dividir determinadas situações, determinados operadores, por exemplo. Né? No, em programação, por exemplo, o operador ou, né, uma disjunção, muitas vezes ele dá um pouco de problema, né? Porque, digamos que eu queira fazer, não sei se vocês já mexeram com banco de dados, o que usa uma linguagem de seleção, select, por exemplo, eu queira pegar, por exemplo, os dados do dia 1 do 1 de 2020 até dia 30 de 1 de 2020, ou dia 1 de 1 de 2021 até dia 30 de 1 de 2021. Não tem como um dado, uma determinada informação, né, ela ser duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, se eu ver lá, sei lá, dia 3 de fevereiro de 2020, não entra em nenhuma dos dois. Dia 3 de fevereiro de 2021, né? Não daria certo. Então, se eu fosse pegar, por exemplo, se eu transformasse isso daqui em sentenças, né, A e B, por exemplo, datas entre esse período da A e datas entre esse período da B. Se eu simplesmente colocasse aqui A e B, por exemplo, não daria certo, retornaria nada. Por quê? Digamos que eu tenho uma data que ela seja dia 20 de 1 de 2020. Aí você vai olhar e vai falar assim, tá, mas está dentro do período qual eu estou especificando. Mas quando eu estou usando uma conjunção, ou seja, um AND, né, por exemplo, se eu for vai estar aparecendo na MD, né, um AND, né, se for no Python, ou às vezes não sei fazer comercial, tá, galera? Um E comercial, acho que em C, que eu lembro, aí, os dois E's comerciais são uma E, né? Ou uma porta lógica, seja lá o que for, mas quando você está fazendo uma conjunção, aquilo que você está analisando ele tem que ter as duas características ao mesmo tempo. Então, 2020 do 1 de 2020, ele também não, ele está dentro da primeira faixa, só que ele tem que estar dentro da primeira faixa e estar dentro da segunda. Só que ele só está dentro de uma, então não vai tornar nada. Então, o certo é eu fazer o quê? B. Beleza? Então, deste jeito aqui, essa data aqui é válida. Deste jeito aqui de cima, ela não é válida. Há situações, por exemplo, se tratando de banco de dados, voltando em cima disso, por exemplo, eu quero pegar essa minha primeira parte, eu quero pegar essa minha segunda, só que eu tenho alguma determinada característica dentro dessa segunda aqui.
digamos que sejam vendas, por exemplo. Né? Imaginemos, por exemplo, um supermercado. Né? Eu tenho o período de cima, só que aqui eu quero, aqui embaixo eu quero com vendas acima de R$ 100, por exemplo. Né? Então, no meu C tem que ser vendas maiores que R$ 100. Por quê? Porque sim, eu estou inventando, tá? Este daqui de cima pode ser qualquer data, só que este daqui de baixo tem que ser além da data, tem que ter um determinado período específico. O que acontece se eu fizer isso daqui sem parênteses? O que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer dizer que a data, que o valor tem que ser entre o período acima, ou pode ser a data, neste caso tem que estar entre a data de 2021 e venda de R$ 100, acima de R$ 100. Tá? E aí volta um determinado resultado, seja lá o que for. Né? Pelo fato de eu estar usando um ou, não tem tanto problema, né? Porque afinal de contas é praticamente como se eu estivesse fazendo isso. Ou como se eu estivesse fazendo isso. Não tem problema nenhum. O e, né, a conjunção, ela tem um precedente maior. Ok? Como se fosse realmente a matemática. Então, 2 vezes 2 vezes 3 mais 1, no fim das contas, dá 7. Tá? Ele não dá 6, ele não dá 9. Né? Se eu quisesse que desse 9, eu teria que colocar os parênteses aqui. Então, às vezes, pode ser que eu queira pegar entre essas duas datas e que minha venda seja maior que R$ 100. Então, deste jeito aqui, sem parênteses, não dá certo. Por quê? Porque aqui eu vou pegar somente este período e que este período tenha vendas acima de R$ 100. Caso eu queira que seja entre estes dois períodos e que tenha venda de R$ 100, ou seja, pode ter uma venda que seja no dia 3 de janeiro de 2020 e que ela tenha e essa venda tenha sido de R$ 450, ela vai voltar esse resultado, ele vai dar verdadeiro. Ou, no caso de baixo, eu tenha, por exemplo, uma venda que foi feita no dia 22 de janeiro de 2021, ao qual a compra tenha sido de R$ 1.350. Tá certo? Volta resultado. Então, o que eu tenho que fazer? Pelo fato do meu operador ou ele ter uma precedência menor do que uma conjunção, eu fecho aqui. Galera, eu estou usando exemplos mais de exatas, tá? Da parte de programação, porque eu sou de programação, tá? Eu sou de exatas. Então, você tem uma... Eu acredito, né, até mesmo no português, que nisso daqui você também tenha uma precedência, né? Às vezes pode ser que nem mesmo você tenha uma precedência numa questão matemática, por exemplo. Primeiro você faz as conjunções, depois você faz as disjunções e assim por diante. Mas você tem como que eu posso dizer assim? Você tem uma precedência de significado daquilo que você está querendo dizer. Então, vamos dizer, sei lá, gostos por mulheres, por exemplo, ou gostos por homens, seja lá do que você gosta. Vamos inventar que eu, por exemplo, eu gosto de mulheres ruivas ou loiras. Então, vamos dizer que R é ruiva, tá? E L é loira, tá? Digamos que tem essas duas situações, enfim, digamos que eu tenho essas duas situações ocorrendo, tá bom? Aí vamos dizer que, sei lá, que tipo, ela tem que ser, vamos lá, baixa. Inventando, tá bom? Baixa. Tô inventando, tá? Tô falando alguma coisa que é o primeiro exemplo que me vem na minha cabeça. Tá, então, por exemplo, se eu falar assim que a pessoa tem que ser ruiva, eu só vou usar o R. Digamos que, sei lá, tipo, eu gosto de mulher e homem, tá? Então a pessoa tem que ser ruiva. A pessoa tem que ser loira. Não, a pessoa não pode ser loira, não. Não sou muito chegado em loira, não. Não, eu gosto de baixinha. Eu gosto de baixa. Não gosto de baixa. Pra mim,
ela tem que ser ruiva e loira. Ruiva e loira, né? Ruiva e loira. Ruiva e loira. Como? Não sei. Metade ruivo, metade loiro. Não sei. Meu, ela tem que ser ruiva e baixa. Ah, meu, eu não gosto de ruiva não, mas eu gosto de baixa. Ó, ela pode ser ruiva ou loira. Tanto faz. Pode ser ruiva ou baixa. Ah, meu, pode ser ruiva ou loira, mas não pode ser baixa. Ó, ela pode ser ruiva ou loira, mas não pode ser baixa. Então, ruiva ou loira, mas não pode ser baixa. Veja que o mas aqui é realmente uma conjunção e no primeiro vídeo eu comi bola, tá? Mas ela não pode ser baixa. Então, eu estou fazendo uma negação da próxima coisa. Tá? Eu não estou desmerecendo o que foi dito antes. Né? Que às vezes o mas também desmerece o que foi dito antes. Né? Então, enfim. Ah, não. Olha, ela pode ser ruiva, ou loira ou baixa. Ou loira e baixa. Ela pode ser ruiva ou loira e baixa. Eu aconselho a colocar parênteses. Até mesmo se você está fazendo uma conta, né? Por exemplo, 1 mais 2 vezes 3, eu prefiro fazer desse jeito. Tá? Por mais que você tenha antecedência do operador, né? Você ainda assim tem uma multiplicação e colocando os parênteses ele fica mais bonito. Tá bom? E você tem outras partes aqui, né? Eu vou encerrar, pelo menos por aqui por enquanto. Por quê? Porque eu já quero entrar na parte 6, que é a parte de interpretações proposicionais, né? Que é na parte de interpretações proposicionais que nós fazemos os benditos dos cálculos proposicionais realmente ditos. Né? Não só a formulação, mas nós vamos entrar na parte escrita e calcular, vamos dizer assim, da coisa. Tá bom? Beijos carinhosos na bunda de vocês, galera, e até mais.